Boa tarde, pessoal. Vamos corrigir a atividade, né, que eu deixei sobre porcentagem na última terça-feira. Vamos lá, né? Outra coisa que eu acabei esquecendo, né? Na última aula, na aula da sexta, eu pedi para vocês me darem um feedback, né, de o que está acontecendo, como é que está sendo, se está ajudando esses vídeos, né, se vocês estão conseguindo baixar, se está sendo fácil baixar, se não está sendo. Quero saber como é que vocês estão, né, nessas atividades remotas. Quem não foi lá no privado e não me deu ainda um feedback, quando puder, faça isso, certo? Para poder saber o que está acontecendo. Tem muita gente que não está mandando atividade, tem muita gente que não está conversando comigo. E isso, assim, acaba nos apavorando, né? Então, a gente quer o melhor para vocês. Então, a gente se preocupa como é que está sendo tudo isso. Então, vão lá e conversa para ver, né? Quem já fez, ótimo, maravilhoso, muito bem. Quem não fez, vai lá falar comigo para dizer como é que está sendo as aulas, certo? Então, vamos começar. Temos aí, ó. Primeira questão. Todo aluno de direito, após finalizar o curso, ele tem que fazer a prova de ordem dos advogados do Brasil, que é chamado da prova de OAB, certo? Caso ele queira advogar. Senão ele não pode advogar, né? Então, a prova consiste em duas fases. A primeira fase é objetiva e a segunda é subjetiva. Para passar na segunda fase dessa prova, o candidato tem que acertar 50% das questões. Sabendo que a prova possui 80 questões, quantos acertos o candidato precisa ter no mínimo para passar de fase? Então, para ele passar, né, para a segunda fase, da primeira para a segunda, ele tem que acertar 50%. 50% de quantas questões que tem na prova? A prova tem 80 questões. Então, a gente quer calcular 50% de 80, né? Nós vimos lá, né? Como é que a gente faz quando a gente tem um cálculo desse, né, de porcentagem? A gente vai transformar esse 50%, né, que quer dizer 50 por centro. Quem é centro? É 100. Então, fica 50 por 100. O de se transforma em uma continha de vezes e a gente coloca o 80. Como não tem ninguém embaixo do 80, a gente tem que fazer uma fração, né? Porque o outro lado também está uma fração. A gente completa com 1. Só que eu disse a vocês o quê? Quando a gente pode, né, terminar, quando os elementos em cima e embaixo terminam em zeros, a gente pode cancelar, né? É como se a gente estivesse dividindo por 10 o numerador e o denominador. Quando a gente divide em cima e embaixo pelo mesmo número, então não faz nenhuma mudança, né? Não altera o resultado, na verdade. Vai alterar o valor aí, né? Vai diminuir, mas no resultado final vai dar o mesmo resultado, né? Se a gente tivesse feito a simplificação ou não. Então, eu vou cancelar, ó, um zero em cima, um zero embaixo, um zero em cima e outro zero embaixo. Aí o que é que vai ficar, né? Vai ficar 5 em cima, 1 embaixo, 8 em cima e 1 embaixo. Embaixo só temos o número 1. Então, como a gente tem uma multiplicação de frações, nós vamos multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Então, multiplicando o numerador com o numerador, nós temos 5 vezes 8, 40. E denominador por denominador, 1 vezes 1 vai dar 1. Então, não preciso colocar o número 1 embaixo. Então, para passar para a segunda fase, ele tem que acertar 40 questões. Olha, pessoal, é assim, a gente poderia fazer essa questão muito mais simples. O que é 50%? Se eu compro algo, eu estou comprando 100%, eu vou pagar 100%. Mas eu digo, se aquela coisa está com 50% de desconto, eu só vou pagar a metade. Então, a mesma coisa aí. Se eu tenho 80 questões são
o 100% da prova, mas eu não preciso acertar 100% para passar na OAB, eu só preciso acertar 50%. Então, 50% é a metade de 100%. Então, se 100% são 80 questões, então 50% vai ser a metade de 80. Quem é a metade de 80? 40, certo? Então, precisava só fazer uma divisão. 80 dividido por 2, eu já ia descobrir que você precisa acertar 40 questões na prova. Continuando. Segunda questão. Um aparelho de som custa R$ 400, mas esse valor, vai sofrer um acréscimo de 30%. Olhe, acréscimo, ou seja, eu ia comprar esse aparelho por 100%, mas ele vai ter um acréscimo. Então, ele não vai ser vendido mais por 100%, vai ser vendido por 100 mais 30%. 100%, desculpa, mais 30%. Então, na verdade, 100% mais 30%, eu vou vender esse aparelho de som agora no valor de 130% do valor que ele era, certo? Então, agora eu tenho que saber quem é 130%. 130% vai ser o novo valor. A gente sabe que o aparelho de som custava R$ 400. Então, R$ 400 era o preço antigo. E nesse preço antigo, ele tinha esse valor de R$ 400 corresponderia a quantos por cento? Não é o preço dele, não era o preço que eu ia pagar, então é 100%. Então, quando ele vai ter um acréscimo, a porcentagem vai passar de 100 para 300. Por quê, ó? Aqui, ó, aumentou. Eita, ficou parecendo um vezes. Aumentou mais 30%. Certo? O zero fica horrível para fazer. Então, foi para quanto? Foi para 130%, certo? Aí a gente vai fazer o quê? Vai fazer o produto dos extremos pelo produto dos meios, né? Deixa eu ver se vai aqui. Aí, ó. Nós temos essa... Mas antes disso, ó, a gente pode perceber que esses números terminam em zeros, né? Então, eu tenho que sempre cortar um em cima e um embaixo. Agora sim, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer o produto dos extremos, começando sempre pelo lado do X, pelo produto dos meios. Então, como é que vai ficar? Aí, como eu cortei os zeros, né? Vai ficar 400 sobre X igual a 10 sobre 3. Agora que eu vou fazer, é porque eu coloquei passo a passo para vocês entenderem. Então, eu cortei os zeros, aí eu repeti, mas não precisava repetir não, mas quem repetiu, ótimo. Ó, aí agora sim que eu vou fazer isso aqui. 10 vezes x, 10x. 400 vezes 13 vai dar 5.200. Aí, o que eu quero? Eu quero achar o valor de x, ó. Então, como eu quero achar o valor de x, esse x vai ter que ficar sozinho aqui. Aí, o 10 vai passar para o outro lado, dividindo, certo? Deixa eu só voltar aqui para a gente ver. Então, ó lá. O 10 vai passar dividindo. Aí, novamente, nós temos números terminados em zero. Aí, o que eu vou fazer? Corta um zero em cima, corta um zero embaixo. Ótimo! Quem ficou embaixo agora? O número 1. Então, se 1 está embaixo, o resultado vai ser o número que está em cima. Quem é que está em cima? R$ 520. Então, o novo preço desse produto é R$ 520. Olha, teria outra maneira, certo? Eu falei para vocês lá, né, na explicação, que quando a gente tem 10%, por exemplo, de 400, né? Eu tenho 10% de 400. É porque eu vou colocar o dia aqui para não... Ai, pessoal, horrível esse negócio para copiar, viu? Vou tentar fazer melhor. 10% de 400.
Então, o que é que eu faço quando eu tenho 10% de alguma coisa? É só deixa eu trocar a cor aqui da minha caneta, é só eu eliminar uma casa. Aí fica a vírgula aqui, ó. Que número formou? 40. Então, 10% de 400 é 40. 10% de qualquer valor é só você voltar uma casinha com a vírgula. A vírgula estava aqui atrás e ela foi uma casa para frente, para a esquerda, né? Fica melhor para vocês. Então, 10% é R$ 40. Mas quanto foi que aumentou o meu aparelho? Não foi 30%? Então, se 10% é 40, 20% vai ter mais 40 e 30% vai ter mais 40. 10, 10 e 10. Aí eu vou ter 3 vezes de 40 vai dar quanto? 120. Quanto era o preço do meu aparelho? 400. Quanto foi que aumentou? 30%. Então, veja, some 400 mais 120 para ver se não vai dar R$ 520. Então, a gente poderia pensar dessa maneira também, certo, pessoal? Deixa eu apagar e vamos continuar. Terceira questão, a inatividade física e os hábitos alimentares não saudáveis têm sido apontados como 2 importantes determinantes do aumento da prevalência do sobrepeso e obesidade, tanto em adultos quanto em criança. Observe o gráfico abaixo, vai vir no próximo slide, acerca do percentual de consumo dos alimentos não saudáveis mais de 5 dias por semana, de acordo com o sexo. Então, tá falando, né? Tem um gráfico aí, né? Tá falando, ó, o azul, tô falando de meninos e meninas e de todos juntos, né? O azul correspondem a os meninos e as meninas e o total que tomam refrigerantes, o vermelho salgados e o cremezinho, né? Marronzinho, meio puxado a creme, doces. Ai, desculpa. Então, os meninos 27,9% dos meninos tomam refrigerantes, 23% salgados e 31,1% doces. A mesma coisa, né? Meninas, 34,9% refrigerantes, 41,3% salgados e 33,3% doces. E no total nós temos refrigerante 31,5%, salgados 32,3% e doces 32,3% também. Aí a pergunta é, do que o gráfico trata, né? Vocês estão vendo, tá falando de refrigerantes, salgados e doce, ou seja, tá falando de hábitos ou não saudáveis, né? Hábitos alimentares não saudáveis, né? Alguns alimentos, né, que são não saudáveis, aí eles estão fazendo uma pesquisa, né, para saber o quanto as pessoas comem, né, se alimentam mal, certo? Letra B. Quais os alimentos não saudáveis que são apresentados? Aí a gente vai lá no gráfico, nós temos refrigerante, salgados e doces, não é? Continuando. Entre meninos e meninas, quem consome mais doce? Aí você vai ver, o doce é o cremezinho, né? O marronzinho. Aí você vai ver, meninos foi 31,3% e meninas 33,3%. Então, quem consome mais? As meninas, não é? Vamos continuar. Quarta questão. Você sabe o que é nota de corte? Então, a nota de corte é a nota mínima necessária para conseguir aprovação ou classificação em um processo seletivo, uma prova, um concurso, alguma coisa assim, certo? Um vestibular. Em alguns vestibulares tradicionais, essa nota serve também para selecionar os candidatos que passarão para a segunda fase do processo de seleção. Foi como a gente estava falando na estante, na questão da OAB, né? Tem a nota de corte, ou seja, lá você tinha que fazer 40 questões, então a nota de corte seria as 40 questões ou 50% da prova, né, pessoal?
E os candidatos que passarão, essa nota também serve para selecionar os candidatos que passarão para a segunda fase do processo de seleção. Observe a tabela abaixo, que vai vir no próximo slide, que informa sobre a nota de corte para o concurso do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, órgão federal que cuida das aposentadorias e outros benefícios. Aí está, né? Nota de corte. No concurso para técnico do INSS, em 2015 e 2016, a pontuação máxima possível. Então, você só poderia fazer até no máximo 120 pontos. A banca foi a CESP. Informações completas sobre o concurso do INSS, só era clicar lá nesse aqui vermelho que está aí, né? Veja abaixo a nota do último aprovado dentre as vagas de ampla concorrência em diversas cidades, né? Do último aprovado. Então, temos aí aulas demonstrativas gratuitas do Direção Concursos para o INSS. São Paulo teve 2 vagas e foi 80, os pontos correspondem a 85%. Isso na região leste. Na região norte foram 5 vagas e os pontos correspondem também a 85%. Em Belo Horizonte tiveram 2 vagas e o último candidato, né, fez 103 pontos e correspondia a 88,8%. Em Curitiba foram 4 vagas, o último candidato fez 104 pontos e correspondia a 86,6% da prova. Então, a pergunta é: qual a pontuação máxima neste concurso do INSS? A pontuação máxima está lá em cima, na primeira linha. A pontuação máxima, que chega na segunda, era de 120 pontos. Continuando, vou botar de novo a pergunta. Letra B. Qual a porcentagem mínima que o candidato de São Paulo fizeram para conseguir ser aprovado? O último candidato, né? Os últimos candidatos tiveram qual pontuação, né, para ser aprovados, né? Então, nós temos aí, né, olha, veja abaixo a nota do último. Então, qual foi a pontuação mínima? A pontuação mínima foi 85, ele quer a porcentagem, ele não quer saber o ponto ainda, né? Quer saber a porcentagem. Então, para entrar, o último candidato teve que fazer 85% da prova. Teve que acertar, na verdade, né? Fazer todos, às vezes fizeram até 100%, mas não acertaram, né? Então, teve que acertar 85% da prova. Continuando. Vou botar o desenho de novo, né? Aí tem a letra C, que a gente vai precisar para estar analisando a questão. Considerando suas respostas anteriores, quantos pontos? Agora eu quero saber a pontuação. Se vocês perceberem, pessoal, aí onde tem o nome São Paulo, na frente do nome pontos, tem como se fosse uma bolinha. Como se ele tivesse borrado a resposta, né? Tava a resposta, a pontuação tava aí, mas eles borraram, né? Então, São Paulo são 85%. 85% de quantas questões? De quantos pontos, né? O candidato, ele conseguiu acertar 85%. De quantas questões? Desculpa, de novo. De quantos pontos, né? 120. Então, ele quer descobrir isso. Quanto é que vale? Quantos pontos valem? 85%. Então, a gente vai fazer isso. 85% de 120. Por quê? Eu quero saber o quanto é. De 120 pontos, se a pessoa fez 85%, quantos pontos equivalem? Então, nós vamos transformar 85% nada mais é do que 85 sobre 100. O de vai se transformar em um sinal de vezes. E o 120, como não tem ninguém embaixo, a gente coloca 1. Então, pessoal, nós temos números embaixo e números em cima com os zeros. Aí, o que a gente vai fazer? Faz uma simplificação, mas aí o que eu faço? Cancelo, vamos cancelar um em cima e um embaixo. Pessoal, é um em cima e um embaixo, e tem que ser uma conta de multiplicar.
Se for uma igualdade, não pode, só se for no mesmo membro, certo? Aí ficou 85 em cima, 10 embaixo, 12 em cima, 1 embaixo. Aí eu vou agora multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Então, teremos 85 vezes 12 vai dar 1.020. E embaixo, 10 vezes 1 vai dar 10. Novamente, esses números, agora eu tenho um em cima e um embaixo, mas eu tenho terminandos em zero. Eu vou simplificar por 10, ou seja, o que é simplificar por 10? É eliminar um zerinho em cima e um zerinho embaixo. Aí agora, quem ficou embaixo? O número 1. Todo número dividido por 1 dá ele mesmo. Quem aqui está em cima? 102. Então, qual é a resposta? 102 questões. Então, para o candidato ter a pontuação de 85%, acertar 85% da prova, ele tinha que ter acertado 102 questões, certo? Então, a gente termina a correção da nossa atividade. Então, peço a vocês, assistam o vídeo, vejam a correção certinha, façam os cálculos no caderno, faça a correção, pessoal. Eu estou fazendo esses slides, fazendo de tudo para fazer a correção para que vocês possam corrigir e terem as respostas corretas no caderno de vocês. Não se preocupe, quando a gente voltar, eu vou entregar para vocês essa atividade impressa. Quem não está tendo acesso à escola, mas se tiver acesso à escola, pode ir pegar essa atividade na escola, que a escola está imprimindo e vai entregar a vocês, certo? Fiquem com Deus, vamos tomar todo o cuidado possível, vamos ter o distanciamento social, respeitar o distanciamento social, sair de casa quando só for necessário. Fiquem com Deus. Abraços.